Estados no React nada mais são do que variáveis, assim como qualquer outra variável do JavaScript, porém, essas variáveis, elas são observadas. E quando o valor dessas variáveis é alterado, por qualquer motivo que seja, o componente renderiza novamente, ou seja, o componente é criado em tela novamente. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, imagina que toda vez que o usuário digitar algum valor dentro desse input, eu quero mostrar o valor desse input em tela, em tempo real. Então, vamos lá, se eu fosse tentar fazer isso com JavaScript tradicional, o que eu faria aqui, né? Eu adicionaria aqui um event listener, né, no meu input. Então, no React, a gente faz isso simplesmente vindo aqui no input e botando um on change. E aí, toda vez que o valor desse input for alterado, a gente pode chamar algum evento. Então, aqui, por exemplo, vou criar uma função on input, on search input changed, né? Então, a gente chama essa função. Então, no React, a gente faz dessa forma, né? Enviando a função por dentro de chaves. E agora, toda vez que o usuário digitar alguma coisa no input, essa função vai ser chamada. Então, veja que se eu der um console log aqui, teste, salvo, né? Vem aqui no inspecionar argumento. Olha só, toda vez que eu digitar alguma coisa, ó, ele dá um log teste aqui embaixo, tá vendo? Só que eu não quero teste, eu quero valor do input, né? Como é que a gente faz isso? Aqui dentro, então, nesta função, eu vou receber um evento. Dentro desse evento aqui, ó, se eu der um log nele, eu vou ter várias informações. Então, olha só, dentro do evento, eu tenho, por exemplo, o target, que é o input em si. Dentro do target, eu tenho value, que é o valor do input em si. Então, se eu pegar event.target.value, teoricamente, eu tenho o valor do input. Olha lá, beleza? Só que agora, isso aqui, como eu estou usando TypeScript, toda vez que eu crio uma função, eu tenho que falar exatamente qual que é o formato aqui do evento. Se eu passar o mouse por cima do onChange, eu vou ver que ele é um Change Event Handler. Se eu apertar Ctrl e clicar em cima dele, e clicar aqui nesse Change Event Handler também com Ctrl, veja que o evento que ele envia é um Change Event. Então a gente pode usar isso aqui dentro. Ó. Change Event, que vem de dentro do React. Só que esse Change Event, ele pode ser disparado por vários elementos. Então eu preciso falar para ele qual que é o elemento que está disparando. Então aqui, ó, passo para ele dentro de um generic HTML input element. Então eu estou basicamente falando para ele que quem está disparando esse evento é um input. Assim ele sabe que existe o value, né? Porque o value só existe dentro do input. Show de bola. Agora, se eu tiver uma variável aqui em cima, por exemplo, const valor do input, vai começar como vazia. Aí eu vou pegar e vou substituir o valor dessa variável a cada digitação. E aí, se eu tentar mostrar tem que botar como let, né? Porque ele é uma constante. Se eu tentar mostrar isso aqui dentro, salvo, olha lá, digito, não mostra nada. Por quê? Porque, por padrão, quando o React mostra um componente em tela, como por exemplo esse da lista do participante, ele nunca mais recria esse componente em tela. Ou seja, não interessa o que aconteça, ele não vai recriar. Porque ele não fica observando automaticamente mudanças em valores de variáveis, porque isso seria extremamente não performático. Por isso a gente vai usar um conceito chamado estado. Como é que a gente vai fazer? Aqui dentro do meu componente, eu vou fazer o seguinte, const valor do input, igual a gente fez antes, igual a useState, e aqui eu passo qual que vai ser o valor que essa minha variável vai iniciar. Da mesma forma que eu tinha feito antes aqui, né? Let valor do input igual valor vazio. Então, valor vazio, que é o que ela vai começar. Porém, tem uma mudança. Agora, quando eu uso um estado no React, eu não posso mais simplesmente mudar o valor dessa variável simplesmente chamando o nome dela e dando igual. O que eu tenho que fazer? Esse useState, ele me retorna um array com duas posições. Então eu posso desestruturar esse array. Na primeira posição vem o valor do input em si. Na segunda posição, eu basicamente recebo uma função para alterar o valor do input. Então aqui eu vou chamar ela de altera o valor do input. Vou botar em português mesmo por enquanto, tá? Ou seja, se eu quero alterar o valor deste estado, desta variável aqui, valor do input, eu preciso chamar essa função. Então aqui eu vou chamar a função, altera o valor do input, e passo para ela como parâmetro o event.target.value. Agora, se eu mostro o valor do input aqui embaixo, veja o que acontece, conforme eu digito, mostra o valor em tempo real ali do lado. Ou seja, estado do React nada mais é do que uma forma de eu observar, monitorar, assistir a mudança de um valor, né, de uma variável, seja lá essa variável uma string, um número, um array, um objeto ou qualquer coisa assim, em tempo real, toda vez que o valor dessa variável mudar, por qualquer motivo que seja, a gente vai ter esse valor em tempo real aqui dentro do nosso componente. Como eu gosto de utilizar em inglês, eu vou trocar isso aqui para search input, né, o nome ou apenas search, e aqui set search. Esse é geralmente o padrão que eu gosto de seguir. Então aqui eu troco para set search, e aqui embaixo eu uso
search. Salvo, pronto, a gente pode ver que o resultado é o mesmo. Perfeito?